boa tarde para todos. Sejam bem-vindos ao segundo semestre de 2022. Acho que todos me conhecem já, né? Sou o professor Gilberto Terani. A maioria trabalhou comigo no semestre passado em Matemática 1. E esse ano nós vamos trabalhar juntos Matemática 2. Então, primeiro, qual ementa que nós vamos estudar durante esse curso? Então, nesse curso nós vamos estudar basicamente exponenciais. Vamos começar hoje fazendo uma revisão de potências. Nós vamos estudar logaritmos, que é basicamente continuação dos exponenciais. Se você tiver dificuldade em exponenciais, provavelmente você vai ter dificuldade em logaritmos. É bastante importante a participação no início, entender o começo, para depois não se perder. Também vamos estudar um pouquinho de matemática financeira. Então, matemática financeira. Como vai se dar a nossa avaliação nesse semestre, iniciando o EAD? Não sei se nós vamos terminar o EAD, se nós vamos terminar no presencial. Eu acredito que terminemos no EAD, mas é a situação que nós temos hoje. Então, o critério de avaliação foi criado, foi montado em cima da perspectiva de trabalhar em EAD. Então, nosso critério de avaliação vai ser o seguinte: eu vou colocar o vídeo toda semana, ao vivo. Quem não estiver presente pode assistir depois. Toda semana nós vamos ter um questionário com 5 questões. Nós temos aí, possivelmente, 15 postagens nós vamos fazer, talvez um pouquinho menos, porque semestre passado nós paramos, né? Nós paramos uma semana, 2 semanas para fazer uma recuperação para aqueles que não alcançaram o conteúdo. Então, vamos colocar aí que de conteúdo nós vamos ter umas 12 postagens. Então, vou dividir mais ou menos, né? 6 postagens do primeiro bimestre, 6 postagens do segundo bimestre. E cada postagem tem um questionário com 5 questões. Todos os questionários terão 5 questões. Então, aí no final do bimestre, nós vamos ver lá. Se eu coloquei 6 postagens, tem 30 questões, e a sua nota vai ser a porcentagem que você acertou desses questionários. Além desse questionário semanal, nós vamos ter uma nota de 1 ponto de participação. Então, nota de participação PE e fórum lá no Moodle, colocando questões, ajudando os amigos a resolver as questões que eles têm dificuldades. Nota de participação. Desculpe os erros aí, mas aqui não é fácil escrever. E, finalmente, tem uma nota extra também, que eu estou postando conteúdo lá na Khan Academy. Lá no site, no Moodle, tem explicação como você vai acessar a Khan Academy. Os links que eu coloquei também são da Khan Academy, mas é muito importante que você esteja logado para fazer as atividades. Tem gente que clica no link, entra na Khan Academy e faz as atividades sem estar logado. Não tem como saber que você fez as atividades. Então, é responsabilidade sua fazer as atividades corretamente, né? Sem errar nessa situação. Então, nós vamos ter aí aulas às terças-feiras, né? E a nossa PE vai ser às sextas-feiras. Isso, sextas-feiras,
8h30 da manhã. Então, na sexta-feira, eu vou estar à disposição para tirar dúvidas. Como nós temos um grupo do WhatsApp só nós, agora só da disciplina, vocês também podem mandar dúvidas lá, se tiver algum erro, às vezes eu digitei alguma coisa errada no mudo, manda lá, porque todo mundo vê, todo mundo fica sabendo. Por isso que eu fiz um grupo separado. Eu tinha um grupo da sala com os professores, aí todo mundo ficava postando de várias disciplinas. Então, agora aqui eu posso, no WhatsApp, eu posso postar alguns links, posso postar resolução de exercícios. Então, como que eu postei lá no Moodle? Então, tem um espaço em branco lá que vai ser esse vídeo que eu vou colocar ao vivo, né? Mas é lógico, ele grava, estou gravando e vai ser postado lá. Aí tem um material escrito, nem tudo que está no material escrito nós vamos fazer, mas eu vou indicando nas aulas ao vivo. E aí tem vídeos complementares, que são basicamente lá da Khan Academy, são as atividades que você faria lá valendo ponto, assistir os vídeos, fazer as atividades, e finalmente o questionário com 5 questões. Então essa é a estratégia. Eu pretendo adiantar, eu falei para vocês que nós vamos ter 12 postagens. Cada postagem você vai ter basicamente 15 dias para assistir os vídeos, fazer as atividades. Mas eu pretendo ir adiantando as postagens, vou deixar aberto, se você quiser conseguir ir adiantando os conteúdos, só que aí o prazo, né, se eu colocar mais uma postagem essa semana, o prazo vai ser como se eu tivesse colocado a semana que vem, tá? Então, essa é a ideia. Em Maringá, um calor terrível, aí no Mato Grosso do Sul, imagino que esteja também juntando as queimadas ainda, né? O negócio deve estar bem complicado. Vamos começar? Então, a gente vai começar fazendo uma pequena revisão de potências. Nós vamos revisar. Não reclamem da letra, porque estou fazendo no computador e é difícil, tá? Então, revisão de potências. Por quê? Revisão de potências. Nós vamos estudar exponenciais. Exponenciais vem da palavra expoente. Então, nós precisamos relembrar as definições e algumas propriedades de potência para que a gente consiga caminhar bem. É claro que vocês têm a ideia, né, do que é uma potência. Vamos começar relembrando potência de expoente natural. Potência de expoente natural. Então, o que é A elevado a N? Como que a gente define A elevado a N? A elevado a N é multiplicar o N mesmo, quantas vezes? N vezes. Então, nós temos N fatores multiplicativos. N fatores multiplicativos. Ok? Relembrando que o A nós vamos chamar de base e o N nós vamos chamar de expoente. Expoente. Ok? E o símbolo A elevado a N a gente chama de potência. Então, em uma potência, nós temos a base e nós temos o expoente. Ok? Nesse caso, nesse primeiro caso, eu estou falando de potência natural. Então, só para relembrar, qual é o conjunto dos números naturais mesmo? O conjunto dos números naturais é aquele que nós usamos para contar. Então, nós temos o 0,
o 1, o 2, o 3 e assim por diante, ok? Daqui a pouco nós vamos ver expoentes negativos. Então, nós precisamos também de duas definições interessantes. Então, percebam que é um número ao quadrado. Um número, a gente fala elevado a 2 ou ao quadrado. É multiplicar ele por ele mesmo. O que é um número elevado a 3, ou a terceira potência, ou ao cubo? É multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. E assim por diante, né? Etc. Mas percebam que no conjunto dos números naturais também tem o 0 e o 1. Então, é estranho, né? Falar assim, multiplicar uma vez. Mas nós precisamos dessas duas definições. Então, observação, vamos colocar como observação aqui, vamos grifar isso. São dois casos especiais. Esse daqui tem que estar guardadinho aí, porque ele vai aparecer no meio dos outros. E não tem cálculo. Casos especiais. Então, quais são esses casos especiais? Quando o n for igual a 1, nós vamos ter que a elevado a 1 é ele mesmo. Ok? A elevado a 1 é ele mesmo. E da mesma forma, se o expoente for igual a 0, qualquer número, ou quase qualquer número elevado a 0, é sempre igual a 1. Por que quase qualquer caso? Porque o A não pode ser 0 nesse caso. Tá? Aqui não é tão importante, mas eu tenho que grifar aqui, senão fica errado. Então, de novo, A elevado a 1 é o próprio A, e A elevado a 0 é 1. Vamos ver alguns exemplos dessa situação. Exemplos. Exemplos. O bom de gravar vídeo, meninos, eu tenho que escrever devagar aqui, porque eu não consigo escrever mais rápido que isso. Mas na hora que você for assistir, você tem duas alternativas. Primeiro, acelerar o vídeo se você achar que está devagar. Segunda, diminuir o vídeo, a velocidade do vídeo, se você achar que está rápido. Então, eu posso ir numa velocidade mais ou menos aqui, depois você faz a sua escolha. Então, por exemplo, o que é 4 ao cubo? 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Se não conseguir fazer, pode usar a calculadorinha aí na sua casa para fazer. O que é, por exemplo, uma fração? O que é, por exemplo, 2 quintos ao quadrado? 2 quintos ao quadrado é 2 quintos vezes 2 quintos. Como que nós multiplicamos frações mesmo? Para multiplicar frações, não esqueçam, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Ok? Quanto é 3 elevado a 1? Quanto que é 3 elevado a 1? Ora, escrevemos na página anterior que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 é o próprio 3. Quanto é 3 décimos elevado a 0? 3 décimos elevado a 0 é 1. Vimos na página anterior que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é sempre igual a 1. Ok? Isso foi um número decimal. Observem que os expoentes sempre são números naturais. Então, por exemplo, quanto é
3,2 ao quadrado. Ora, 3,2 ao quadrado é 3,2 vezes 3,2. Professor, eu não sei fazer multiplicação com vírgula. Nem eu. Multiplica sem as vírgulas. 32 vezes 32, faz a continha, é 1024. Agora você conta as vírgulas. Cada fator tem uma vírgula tem uma casa após a vírgula, então são duas casas. 10,24. Quanto é 0 elevado a 5? 0 elevado a 5 é 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, é igual a 0. Certo? Quanto é menos 8 elevado a 1? Menos 8 elevado a 1, como eu já falei, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, menos 2. De novo, quanto é 7 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Quanto é menos 2 a quarta? Quanto é menos 2 a quarta? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Quantos sinais negativos tem? 4, uma quantidade par. Então, o resultado é positivo. Eu coloquei esse exemplo para vocês tomarem cuidado. Se eu tirar o parênteses, menos 2 a quarta não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Neste caso, o número que está elevado à quarta potência é apenas o número 2. Então, o sinal de menos, ele permanece fora da operação. Portanto, menos, na hora de falar, tem que fazer a diferença na respiração, né? Com parênteses, menos 2 a quarta. Sem parênteses, menos 2 a quarta. Ok? Então, menos 16. Ok? Então, aí tem algumas potências com expoentes naturais. E agora, o que vocês mais vão ter que saber? Isso aqui não pode esquecer, vai usar toda hora, tanto para exponenciais, quanto para logaritmos. Essas propriedades você tem que saber de cor, certo? Mas você já as viu, é uma revisão. Você já as viu no 8º ano, no 9º ano. Então, aqui a gente só está revisando. Então, vamos supor que o A e o B sejam quaisquer números reais. Então, pertencem aos reais. E vamos supor que o M e o N sejam números naturais. Nós vamos usar nos expoentes. Então, quais são as propriedades? Primeira propriedade. Você até sabe falar essa propriedade. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a quanto? Mantém, você aprendeu assim, né? Mantém a base e somos expoentes, não é isso? Então, toda vez que nós tivermos um produto de dois números com a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Primeira propriedade. Propriedade número 2. Ok? E na divisão? E se eu tiver uma divisão em que o numerador e o denominador são potências com a mesma base? Se na multiplicação nós somávamos, na divisão nós vamos subtrair. Então, A elevado a M menos N. Nesse momento, como eu não falei de expoente negativo, só faz sentido se o M for maior que N. Maior ou igual. Mas, como nós vamos estudar expoentes negativos, isso vale sempre, na realidade. E o A tem que ser diferente de zero, né? Senão tem uma divisão por zero. Terceira propriedade.
Essas duas diziam respeito ao produto e ao quociente. Então, agora, a terceira propriedade, nós temos um produto ou a potência de um produto. Então, eu tenho parênteses. A vezes B, tudo isso elevado a N. O que a gente pode fazer? Nós podemos calcular A elevado a N vezes B elevado a N separadamente. Também vale para o quociente. Então, nós temos uma fração elevado a uma certa potência n. O que nós podemos fazer? Nós podemos calcular a potência no numerador e a potência no denominador separadamente, ok? Então, essas são as 4 primeiras propriedades. Falta uma, vou colocar aqui do lado. 5. Potência de potência. O que é A elevado a M elevado a N? Então, quando nós temos uma potência de outra potência, nós multiplicamos os expoentes. Espero que vocês se lembrem disso lá do ensino fundamental. Se tiverem dificuldades, lá na Khan Academy também dá para você revisar esses conteúdos, ok? E nós podemos usar essas propriedades, que a gente não pode esquecer, para simplificar expressões. Então, exemplo. Simplifique a expressão. Simplifique a expressão. Y igual a ao quadrado vezes b ao cubo elevado à quinta dividido por a sétima elevado, ou desculpa, a ao quadrado elevado ao cubo vezes b à sétima. Então, aplicando as propriedades, nós temos o seguinte. Primeiro, aqui nós temos uma potência de um produto. Ok? Então, nós vamos separar isso em duas potências. Então, isso é a ao quadrado à quinta vezes b ao cubo à quinta. Deixa aí por enquanto. Aqui, no denominador, nós temos uma potência de uma potência. Então, nós podemos multiplicar os expoentes. A elevado a 2 vezes 3. E o b à sétima fica esperando ali. Voltando ao numerador. O que é a ao quadrado à quinta? Potência de potência. 2 vezes 5, a elevado a 10. B ao cubo à quinta, B elevado a 15. Embaixo, 2 vezes 3 no expoente, 6. B à sétima. Agora, nós podemos usar a propriedade de frações para subtrair os expoentes. O que é A elevado a 10 dividido por A sexta? É A elevado a 10 menos 6. O que é B elevado a 15 dividido por B à sétima? B elevado a 15 menos 7. 10 elevado a 10 menos 6, A elevado a 4. 15 menos 7, B elevado a 8. Ok? Então, essas são
as propriedades. Próximo. E se o expoente for negativo? Então, segunda parte. Potência com expoente negativo. Potência com expoente negativo. Então, nesse caso, qual é a definição? A definição é a seguinte: toda vez que nós tivermos uma potência negativa, a nossa potência vai ficar 1 dividido pela mesma potência, só que com expoente positivo. Ok? Então, a gente inverte o sinal da potência. Então, por exemplo, o que é 7 elevado a menos 2? 7 elevado a menos 2 é 1 sobre 7 ao quadrado. O que é 7 ao quadrado? 49. Então, 1 sobre 49. Ok? Mais alguns exemplos. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 sobre 9. O que é menos 5, cuidado, menos 5 elevado a menos 2. 1 sobre, não vai fazer joguinho de sinais, hein? Menos 5 ao quadrado. E menos 5 ao quadrado é 25. Então, 1 sobre 25. Ok? Quanto é 2 quintos elevado a menos 2? E agora? Então, nós temos que fazer 1 sobre 2 quintos ao quadrado. Quanto é 1 sobre 2 quintos ao quadrado? 2 quintos ao quadrado é 4,25 avos. Não, não tem nada a ver. É a caixinha. E como que a gente divide frações? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 25 quartos. Aqui é uma observação, né? Daria para fazer diferente. Perceba que 25 é 5 ao quadrado. E 4 é 2 ao quadrado. Então, quando eu tenho uma fração, eu poderia fazer isso assim, ó. Inverte a fração e troca o sinal do expoente. Então, esse é um atalho para nós elevarmos frações a expoentes negativos. As propriedades são as mesmas. O que vale para expoente natural, vale para expoente negativo. Ok? Então, essa é a nossa base de trabalho. Beleza? Então, agora, nós não vamos usar muito, mas eu vou definir a raiz enésima aritmética. Então, raiz enésima aritmética. Raiz enésima aritmética. Normalmente a gente usa a raiz quadrada, né? Mas a gente pode definir a raiz enésima. Então, a gente tem raiz
o n aqui de um certo número a. Então, esse n chama-se índice da raiz. Índice. A gente falou enésima porque ele é n, eu usei a letra n para representar. Se eu tivesse usado a letra k, eu falava késimo. E o a, o número que está dentro da raiz, é o radicando. Ok? E quanto é a raiz enésima de a? Nós dizemos que a raiz enésima de a é um certo número b, se acontecer o quê? Se b elevado a n for igual a a. Essa é a definição de raiz enésima. Como eu disse, a gente vai usar pouco, mas a gente vai aprender a transformar a raiz em potência. E aí a gente não precisa decorar as propriedades de raiz, a gente decora as propriedades de potência. Mas só para vocês terem uma ideia, raiz quadrada de 16. Quando a raiz for quadrada, a gente não precisa colocar o símbolo, né? Porque aqui mais aparece. Então, por que raiz quadrada de 16 é 4? Certo? Aqui vamos deixar claro que o b tem que ser maior ou igual a zero. Por isso que não é menos 4. Pois 4 ao quadrado é igual a 16. Por exemplo, raiz cúbica de 27. Qual é a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Por que que é 3? Pois 3 ao cubo é 27. Ok? Observação. Temos uma propriedade importante aqui, que é que se o A for positivo, né, e normalmente nós estamos trabalhando com A positivo, nós vamos ter que a raiz enésima de um número A elevado a n é o próprio A. Ou seja, existe uma regra que eu posso cortar a potência com o índice. Eu não vou passar as propriedades de raízes, porque o que eu falei, ao invés de decorar as propriedades de raízes, a gente já vai ter que decorar as de potência. Então, a gente vai aprender a transformar raiz em potência. E aí fica mais fácil de trabalhar. Então, a gente sempre vai transformar a raiz em potência e depois a gente trabalha dessa forma, ok? Como que a gente vai transformar raiz em potência? Estudando potência. A gente usa os dois, um para calcular e o outro para transformar potência de racional. Lembrando que um número racional é uma fração. Então, como que a gente define potência de número racional? Então, eu quero fazer A elevado a m sobre n. E a definição é exatamente usando raiz. Então, eu tenho numerador m e denominador n. Então, o n que está no denominador vai por fora, vai no índice. E o m que está no numerador vai como expoente do a. Como que a gente decora isso? Aqui eu tenho o m em cima e o n embaixo, né? E aqui eu tenho o n fora e o m dentro. Então a gente fala assim: quem está por baixo está por fora. Quem está por cima está por dentro. De novo, quem está por baixo está por fora. Quem está por cima está por dentro. Meio feinho, né? Mas é a forma que a gente usa para guardar essa informação, ok? Então, por exemplo, quanto é 5 elevado a meio? Então, 5 elevado a meio, o 2 vai no índice e o 1 vai na potência. Como eu não preciso indicar o índice, e como 1 no expoente também não muda nada,
5 elevado a meio é raiz quadrada de 5. Quanto é 8 elevado a 1/3? 8 elevado a 1/3 é raiz, o quê? Cúbica de 8 ao cubo. Concordam? De 8, desculpa, raiz cúbica, perdão. Raiz cúbica de 8. Observem que a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Quanto é 5 elevado a 2/3? Então, o que está por cima está por dentro. O que está por baixo está por fora. 5 elevado a 2/3 é o mesmo que raiz cúbica de 25. Ok? Então, esses são alguns exemplos de radiciação. Aí, meninos, vocês têm alguns exercícios para fazer. E eu não vou fazer a potência de expoente racional. A potência de expoente racional é só na calculadora, só por aproximação. Então, não adianta querer, né, fazer na mão, ok? Então, eu vou postar essa aula no Moodle e espero que vocês assistam e façam o questionário. Estou aguardando. Qualquer dúvida, entre em contato. Ok? Abraço.